Seja bem-vindo ao EB Drops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas, então é Natal, a festa cristã, mas o podcast de ensino cristão não para. Então hoje nós vamos começar uma nova série, uma série diferente, uma série de breves reflexões a partir de capítulos do livro de Salmos. Eu creio que vai ser uma grande bênção e a gente vai fechar o ano de 2020 e começar o ano de 2021 meditando, assim como a gente falou na nossa última série, meditando a partir do livro de Salmos. E sempre nós vamos ter aqui uma ou duas pessoas trazendo essas reflexões, e hoje nós temos um convidado especial, que você vai saber logo mais quem que é, então continua aí e aproveite e se inspire com o livro de Salmos. Olá, aqui é o Pastor Lu. É um prazer estar com você nesse podcast para a gente poder, num dia tão especial como é o dia de hoje, pensar um pouquinho sobre o propósito do Senhor Jesus ter vindo, dele ter nascido. E essa data toda especial que eu e você temos para poder pensar. Eu acredito que talvez você e a sua família já tenha ou vai ter nesse dia 25 um tempo para poder pensar, né? Ser grato ao Senhor Jesus pelo seu nascimento, porque foi através dele que nós fomos ligados, né? Religados à relação com Deus, né? Até a palavra religião vem de religare, que significa religar a Deus. E nós temos esse acesso a Deus através de Jesus. E o seu nascimento é muito mais do que uma data a ser lembrada. O seu nascimento é algo para ser pensado, né? Qual é o propósito do nascimento de Jesus Cristo? E o Salmo 146 nos traz algumas informações sobre isso. O Salmo 146 é um dos últimos 5 salmos da Bíblia, né, que começa com a palavra aleluia. E a palavra aleluia é um grito de louvor, né, de origem judaica, que é usado e que era também usado nos cultos de oração na maioria dos judeus e dos cristãos também. Ela também é usada, né, principalmente com o povo judeu, a celebração, né, era uma manifestação de louvor, de adoração, é uma incitação para adorar. E na etimologia da palavra, a aleluia vem do halelu, que significa louvai, adorai, é uma forma de elogiar alguém. E a segunda parte, o riah, significa a forma abreviada do nome de Deus, que é Yahvé. Então, louvai a Yahvé, louvai ao Senhor. Então, quando nós falamos aleluia, nós estamos manifestando alegria, júbilo, celebração a Deus. Nós não podemos usar de uma forma pejorativa ou até de uma forma desnecessária. A palavra aleluia, ela tem um significado muito profundo nas nossas vidas, porque manifesta uma alegria interna do nosso coração a uma pessoa que nós cremos que é a pessoa de Deus, é a pessoa de Cristo. E no Salmo 146 começa, aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E esse início do Salmo 146 nos remete àquela canção que nós conhecemos, louva a minha alma ao Senhor. De fato, manifestar através da nossa vida, através de palavras, o aleluia ao Senhor, é algo muito profundo, muito íntimo das nossas vidas e que nos leva a reconhecer a grandeza daquele a quem nós estamos adorando. Que nesse caso, nesse dia especial, é o Senhor Jesus, em memória do seu nascimento. É importante pensar um pouquinho nisso, né? Por que Jesus veio? Ele veio para, de fato, religar o homem a Deus, através do seu sacrifício naquela cruz. Mas, além desse religare ao Senhor, ele traz até nesse texto uma informação muito importante
naqueles que esperam em Deus, naqueles que estão desejando o aleluia, desejando o adorar, o desejando se prostrar, o louvar, elogiar aquele crer que é superior, que é Jesus Cristo. No versículo 5 do Salmo 146 diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Importante lembrar que aqui o texto está falando do Yahvé, do Deus Criador, e nós sabemos que Jesus, desde a sua eternidade, já estava no plano da criação com Deus, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. O Filho é aquele também que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e continua mantendo a sua fidelidade para sempre. Agora, quando Jesus veio na nossa terra, e como ele veio através de uma criança e se fez homem para provar as mesmas paixões e as mesmas tentações do homem, ele veio com um propósito, sim, como nós já falamos, de religar a nossa relação com Deus, mas ele também veio com algumas características muito peculiares daquele que é Deus homem, e daquele que se fez homem por nós. Enquanto ele esteve aqui, ele fez isso que eu vou dizer agora, e mesmo ele ressuscitando, indo para o céu, aonde ele está à direita do Pai, ele continua fazendo isso através da ação do Espírito Santo que habita em nós, que é o Consolador que Jesus nos enviou para nós não ficarmos órfãos. Então, no versículo 7 do Salmo 146, diz: ele defende a causa dos oprimidos. Então, o nosso Deus, Jesus, ele é defensor daquele que precisa, daquele que é oprimido. E se formos contextualizar nos dias de hoje, quem é o oprimido? É aquele que muitas vezes não tem voz, é aquele que é rejeitado, é aquele que é excluído. Talvez nós podemos colocar que o oprimido pode ser o negro, que é julgado pela cor da sua pele. O oprimido é aquele que não tem condição financeira muitas vezes e é excluído de uma sociedade. O oprimido muitas vezes é o homossexual que não tem vez, ou melhor, não tem o acolhimento necessário na comunidade. O oprimido são aqueles que, se Jesus estivesse aqui na Terra, estaria lá com eles. O oprimido é o homossexual, talvez é o travesti. O oprimido é aquele que é julgado pela cor da sua pele, pelas suas vestes, é julgado pela sua conta bancária. O oprimido muitas vezes é aquele que é julgado pela sua instrução, pela falta do conhecimento ou pela falta de estudo. Aquele também é o oprimido, é aquele que está desempregado, é aquele que depende do governo para sobreviver, e a palavra é essa, de fato, sobreviver. E o texto continua: ele defende a causa do oprimido e dá alimento aos famintos. Então, o nosso Cristo é aquele que dá a provisão, ele dá o alimento. O Senhor liberta os presos, ou seja, o Senhor é aquele que é o libertador, e o preso aqui são os presos cativos espiritualmente. Não quer dizer aquele preso que cometeu algum crime, mas é o preso que está de fato algemado, que está ali com os grilhões no pecado, ou talvez no vício, naquilo que está dominando a sua vida. Então o Senhor ele é poderoso para libertar. Então Jesus veio para defender a causa daquele que está sendo excluído, porque o Senhor Jesus é um Deus de acolhimento, é um Deus que traz o alimento, é o Deus que liberta o cativo, é o Senhor, no versículo 8, que dá vista aos cegos, ou seja, é o que cura. O Senhor levanta os abatidos, no versículo 8. Então, o Senhor é aquele que sustenta o fraco, sustenta aquele que está emocionalmente abalado. No versículo 8 ainda, o Senhor ama os justos.
E dentro desse grupo de pessoas que eu falei acima, que pode talvez incluir você e a mim, é um Senhor que ama, é um Senhor que demonstra o seu amor daqueles que são justos, que buscam a justiça e caminhar com a justiça. No versículo 9 diz que o Senhor protege o estrangeiro e sustenta o órfão e a viúva. Olha quantas coisas interessantes para se pensar de Jesus. É o que defende, é o que dá o alimento, é o que liberta, é o que cura, o que fortalece, o que ama, o que protege. Que nesse Natal, meu irmão, minha irmã, nesse dia que nós separamos para poder dar graças ao Senhor, você pode se lembrar quem é o seu Jesus. É esse que cura, que liberta, que sustenta, que fortalece, que defende o oprimido. E a Ele toda a honra e toda a glória. Que o teu coração possa ficar firme nele, na expectativa e na esperança somente nele. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que o seu Natal seja na presença, no centro da vontade dele. Deus te abençoe. Fique na paz e